Ah, é. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as interações ecológicas. Como nós sabemos, os seres vivos não vivem só no ambiente, eles interagem com muitos outros seres vivos. E pelo fato de não estarem em isolamento, essa interação ela ocorre numa série de formas. Há interações em que um organismo ele é beneficiado, outros são prejudicados, ou até situações onde os dois são prejudicados. Ou ainda ao contrário, os dois são beneficiados. E vamos estudar então um pouco sobre essas relações ecológicas, as interações. Como nós sabemos, essas interações elas podem ocorrer em vários níveis. Existem interações que são consideradas harmônicas quando elas não prejudicam, são benéficas para uma determinada espécie, e elas são consideradas desarmônicas quando elas prejudicam ou fazem mal a uma determinada espécie. E essas relações podem ser então formando benefícios ou mesmo prejudicando. Elas podem ser dentro de uma mesma espécie, como por exemplo entre as próprias abelhas, essas relações, ou pode ser entre as abelhas, entre as formigas, ou pode ser entre espécies diferentes. No caso aí, imagina a relação entre um leão e um cordeirinho, né? Uma relação de predação. E essas relações elas têm vários tipos de relações. Vamos estudar algumas das relações e conhecer um pouco mais dessa importante matéria da ciência, ok, pessoal? Como exemplos de interações ecológicas, temos o inquilinismo, que é um tipo de associação em que apenas um dos participantes se beneficia, sem causar qualquer prejuízo ao outro. Nesse caso, a espécie beneficiada obtém abrigo ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira. Por exemplo, nós temos o caso das bromélias, aquelas plantas que elas utilizam apenas o suporte do tronco de uma árvore para que possam sobreviver. Então a orquídea também realiza dessa mesma maneira, absorvendo apenas água e umidade do ambiente. Nós temos no ambiente também os líquens, né, que fixam-se nas plantas, embora os líquens são uma relação entre dois seres vivos, algas e fungos, que se juntam para se beneficiar. Ok? Seguindo aqui, existe outro tipo de interação ecológica, é a predação, onde há um predador, esse organismo que está caçando, no caso aqui a onça, que se alimenta das suas presas, ou está sendo atacado. E temos ainda o parasitismo, onde um organismo denominado parasita, ele vive dentro do outro, causando prejuízo ao outro. Nós damos como exemplo o carrapato. Carrapato é um exemplo clássico de parasita. Piolho também é considerado um parasita, que podem fazer mal ao seu hospedeiro, né? Continuando aqui, existem seres vivos que eles, das próprias espécies, que eles podem se relacionar de uma maneira diferente. Existem outras interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, mas também há interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas, como eu já falei. É o caso da sociedade das abelhas. Elas têm uma importante função conhecida há muitos anos atrás na sociedade, fundamental para a agricultura. Ela produz o mel, o pólen, produz a cera, uma série de substâncias que são essenciais. E o que seria de todo o ambiente sem agricultura? E uma colônia que chega a abrigar 300 mil indivíduos, cada abelha tem uma função específica. Existe a abelha rainha, as operárias e também os zangões. As operárias constroem os favos maiores para acomodar as larvas, quando a época de multiplicação da colônia, ou se uma rainha se tornar necessária, uma nova rainha se tornar necessária. Além de proteger a colmeia, o zangão também tem a função de proteger
os outros insetos que possam ameaçá-la, ameaçar a rainha também. Além de fecundar a rainha, a abelha rainha é personagem central da sociedade das abelhas. Seu tamanho é quase 2 vezes maior do que a das operárias e suas funções do ponto de vista biológico é postura de ovos e manter a ordem da colmeia. É a única fêmea com capacidade de reprodução. Então, a abelha, nós temos ela aqui, o zangão e aqui as operárias. E assim nós concluímos esse encontro nosso aqui referente ao estudo das interações ecológicas, e até o nosso próximo encontro, pessoal.